As luzes de 2024 estão se apagando. Mais do que a mudança de números, as pessoas desejam, claro, novos ares para 2025. Nada melhor do que buscar iluminação através da fé. Pensando nisso, nós preparamos uma conversa especial que você acompanha a partir de agora. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, hoje um papo mais do que especial com líderes religiosos de Ribeirão Preto. O arcebispo metropolitano Dom Moacir Silva, o diretor religioso da comunidade judaica, o Éder Teixeira, e representando o Conselho de Pastores, o pastor Sérgio Martins. Dom Moacir, 2025 não é um ano qualquer para o católico, não é? É um ano jubilar. O Papa convocou o jubileu. Eu acho que a nossa mensagem já pode começar por aí. O que isso significa na vida dos homens? Então, desde o ano 1300, a Igreja celebra o ano jubilar. No início era de 100 anos, mas só foi depois passou para 50 anos, depois para 25 anos. Então, 2025 é o ano jubilar e o Papa Francisco escolheu o tema Peregrino de Esperança. Ele sente que o nosso mundo precisa recobrar a esperança. Precisa voltar ao Evangelho, para no Evangelho, que é o Evangelho da Esperança, encontrar o meio para viver bem. Então, nesse ano 2025, o Papa abriu o ano jubilar na noite do dia 24 de dezembro em Roma. Hoje, de manhã, ele abriu, como ele havia prometido, uma porta santa num cárcere em Roma. E no domingo, dia 29, todas as dioceses do mundo estarão abrindo o ano jubilar. Nós aqui na Arquidiocese de Ribeirão Preto, nossa celebração começa às 8h30 na Igreja São José. Ali nos reunimos, temos os ritos iniciais e viremos em peregrinação até a Igreja Catedral, onde será celebrada a Santa Missa. Então, é um grande ritual que marca a abertura do ano jubilar na nossa arquidiocese. É um ano de graça, é um ano especial, é um ano que nos convida à conversão, um ano que nos convida a nos aproximarmos mais de Deus. O Santo Padre deixou muito claro que ele deseja que esse ano jubilar seja oportunidade para um encontro vivo e pessoal com Jesus Cristo. Ele deseja que todos possam fazer essa experiência desse encontro vivo com Jesus Cristo. E é claro, na Arquidiocese teremos diversas celebrações. As igrejas chamadas indulgenciadas serão o que já foi determinado pelo próprio documento do Papa, a Igreja Catedral. Também, pelo documento da Santa Sé, as basílicas menores também são lugares de peregrinação. E aqui na Arquidiocese, então, nós escolhemos também os 7 santuários arquidiocesanos. Então, teremos diversos lugares, chamados Lugares Santos do Jubileu, onde os fiéis poderão fazer a sua peregrinação, fazer a sua confissão e receber a indulgência que a Igreja concede por ocasião do Ano Santo. Então, 2025 será um ano muito especial, um ano de busca de Jesus Cristo, de busca do Evangelho, de reforçar a esperança para enfrentarmos os desafios que a vida nos apresenta. Éder, o judeu vive nesse momento o Hanukkah, a festa das luzes, não é? E vai virar o ano celebrando esse Hanukkah, né? Vira o ano civil, celebrando uma festa extremamente religiosa, uma festa extremamente tradicional. Ela traz uma mensagem especial para que comece um ano realmente novo? Sim, e gostaria de desejar a todos os telespectadores da TV Clube Macro Região, Boker Tov, ou seja, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, e Shalom. O Hanukkah, né? Hoje começou ontem na noite de Natal. No calendário judaico, nós estamos no ano 5.785, né? O ano começou para a gente na data civil de 3 de outubro. E
a gente vem seguindo, né? Então, assim, já estamos aí no terceiro mês, né, do calendário judaico. E é importante ressaltar essa diferença, né, do calendário judaico para o calendário que a gente chama civil ou o calendário cristão, né? Quando Jesus surgiu na humanidade, era o ano 3760, né, vamos dizer ali da criação, que é onde que os judeus eles começaram a contagem do tempo, né? Então, quando Jesus veio no ano 3760, esse tempo não foi interrompido, né? Então, como o nascimento de Jesus para o cristianismo foi um significado muito especial, então a própria igreja, né, e as próprias civilizações cristãs acharam interessante colocar um calendário para que pudessem fazer as suas datas e celebrações religiosas, e hoje é o calendário mais utilizado. E nós também seguimos ele, né, embora não para efeitos religiosos, mas para o efeito civil, comercial. Não podemos deixar de desejar a oportunidade de desejar um ano novo para as pessoas, né? Assim, independente se comemora dia 1º de janeiro ou se, por exemplo, vai comemorar em outra data. Por exemplo, o calendário chinês pode ser que comece no mês de fevereiro, né? Conforme. Então, como tem vários calendários no mundo, o nosso, embora já tenha iniciado, mas ele, assim, nunca, né? A gente deixa de desejar um bom ano, né? Assim como o aniversário, por exemplo, né? O aniversário nosso, de cada um, não deixa também de ser uma virada do ano, né? Também o calendário civil, ele também não deixa de ser uma etapa de um ano que seja bom, doce, próspero e de paz, que é o que desejamos. Pastor Sérgio, as muitas igrejas evangélicas que nós temos em Ribeirão Preto e toda a nossa macro-região também conclamam seus fiéis a fazer uma reflexão na virada do ano? Grande abraço a todos, é um prazer e um privilégio poder estar participando com vocês, a todos os telespectadores, que Deus os abençoe e que a paz de Jesus seja com todos vocês. Nós vivemos um tempo onde eu falo que a necessidade de se buscar a Deus, de se voltar para Deus, de acreditar em Deus, de se aproximar de Deus, ela tem tomado a consciência da humanidade, por tudo que a gente vê o que está acontecendo. Eu falo que esse jubileu é o desprendimento das coisas da terra, perder o valor das coisas da terra, para que a gente possa olhar para o nosso Cristo Jesus e entender que, aproximando-se dele, as coisas da terra, as coisas do mundo vão perdendo valor. E é o que precisa acontecer com toda a humanidade. Há uma vida excelente, gloriosa, maravilhosa, cheia de paz e de esperança quando você busca Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e Ele se torna o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. Então eu percebo assim que o mesmo Espírito está se movendo e Deus está conclamando o povo, as pessoas, os cristãos a buscarem a Deus, a se aproximarem de Deus, e entenderem que há uma vida cheia de paz, uma vida de esperança, de segurança, quando a gente passa a se relacionar com Deus. Não é um relacionamento vazio, não é uma busca vazia, é alguma coisa que precisa acontecer no nosso coração, de uma busca verdadeira, de abrirmos a nossa vida, o nosso coração e sabermos que Deus está nos chamando para buscarmos a Ele, estarmos mais próximos dEle. E isso faz com que a vida se torne muito mais segura, muito mais cheia de graça, muito mais cheia de vida.
tem muito mais esperança. Então, o gostoso disso é a gente saber que esta porta ainda está aberta, que o caminho está aberto e todo aquele que deseja uma vida melhor, ela está em Cristo. É em Jesus que esta vida existe. Por isso ele disse: o mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então é esta vida que a gente precisa buscar e ela está disponível a todos aqueles que buscam. Dom Moacir, são tempos difíceis, isso é inegável, e até por conta disso, em momentos como o Natal, as pessoas buscam sentimentos bons e às vezes se amparam demais no sentimentalismo. Só que os doutores da igreja frisam bastante que a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo tem muito a ver com o sacrifício, com um sofrimento iluminado. De repente, é justamente essa mensagem do esforço, do doar-se, que poderia marcar o 2025 dos homens? Com certeza, a lição do Natal, Jesus nasceu na pobreza, entre os pobres, enfrentando os desafios, e a vida dele não foi diferente, porque ele nasceu no meio dos pobres e morreu no meio de 2 condenados. Mas ele venceu o mundo. Ele nos garante uma vida nova, ele nos garante a possibilidade de uma verdadeira fraternidade. Ele, vindo à nossa vida, fazendo-se nosso irmão, diz para nós que é possível viver a fraternidade, que é possível sermos irmãos e irmãs uns dos outros, que é possível colocar-se a serviço dos outros, e que é justamente nesse colocar-se a serviço dos outros que a gente encontra a verdadeira realização. Então, a mensagem do Natal, a mensagem da vinda do Filho de Deus, Ele que é o Deus conosco, deve impulsionar a nossa caminhada ao longo de 2025, nessa vivência da esperança, na busca da esperança, e isso então nos fortalecerá para trabalharmos para que o reino que Ele veio iniciar entre nós se torne mais visível. Reino de paz, de justiça, de fraternidade, de solidariedade. Todos nós, se olharmos o Evangelho, se seguirmos o Evangelho de Jesus, nós vamos contribuir para esse mundo de paz, para esse reino de Deus acontecer. Então, que em 2025 a gente esteja muito atento a Jesus Cristo, nosso irmão maior, Ele que é o Deus conosco, que caminha conosco. Deixemos-nos envolver pela sua pessoa, pela sua palavra, pelos apelos que a sua palavra faz para a nossa vida, e assim a gente vai contribuir com certeza para um mundo mais humano, mais fraterno, mais justo, mais santo, mais em paz. Se hoje nós vemos tantos problemas, tantas dificuldades, eu acredito que isso tudo acontece porque a humanidade ainda não ouviu Jesus Cristo como deveria ser ouvido. Não acolheu Jesus Cristo como deveria ser acolhido. O Evangelho tem uma grande contribuição para a humanidade. O Evangelho ensina perdão, o Evangelho ensina reconciliação, o Evangelho ensina capacidade de servir. Se a gente se esforça por viver dessa forma, a gente contribui justamente para um mundo melhor. E todos nós desejamos isso. E temos a possibilidade de contribuir com esse mundo melhor, vivendo envolvido pela pessoa e pela palavra de Jesus Cristo. Éder, por falar nessa paz, o judeu vira esse ano civil novamente clamando pela paz, lá no Oriente Médio, em meio à guerra. Aqui no Brasil, com um aumento absurdo de perseguições e de antissemitismo praticado livremente pelas ruas, nas instituições, em todos os lugares. Só que paz não adianta só clamar, não adianta só dizer. A paz precisa ser construída, não é mesmo? Exatamente. A filosofia judaica cada um de nós somos responsável pelo outro. Todas as ações que eu tomar, que eu fizer de ruim, vai respingar, ela vai refletir num outro irmão meu que seja judeu, né? Não só em mim, mas, por exemplo, se eu causo um dano
a um irmão cristão ou a um irmão muçulmano, isso vai refletir em toda a humanidade, né? Então, não importa o calendário, se o calendário ela evoca uma confraternização universal, que os povos se unam para a concórdia, para a tolerância, para a convivência pacífica, então ela é muito bem-vinda e isso é muito positivo no judaísmo. E o que a gente convoca a toda a humanidade é que conheça-nos melhor. Porque nós não somos, por exemplo, pessoas que vivem uma vida abastada, vivem uma sociedade reclusa. Não, muito pelo contrário. Aonde um judeu está, ele se acultura, ele se ambienta, ele carrega até os sotaques regionais com as quais o país aonde ele vive ou a região aonde ele vive, né? Isso chama-se integração, doação, dedicação. Então, toda a minha formação acadêmica, eu tenho que pôr em favor da sociedade e atendê-la, independente se ele é muçulmano, se ele é cristão, se ele é judeu, se ele é budista, ou seja, a gente tem que estar ali para servir bem à humanidade. E a gente sabe que entra ano e sai ano, conflitos, divergência, guerras vão acontecer ao longo da humanidade, né? O Talmud, ele fala, ele dá-nos as escrituras também falam que a gente tem o direito de nos defender. Mas quando assassinamos, quando aniquilamos alguém de forma gratuita, a gente aniquila o nosso próprio universo. Pastor Sérgio, certeza que lá do outro lado da tela não tem apenas o religioso, o crente. Também tem aquele que não carrega nenhuma fé específica. E também para esse nós temos que falar. Até porque tem ajuda hoje do YouTube, certamente alguém lá de casa vai fazer um recorte, mandar para o familiar, mostrar esse momento. Uma mensagem agora para a sociedade, principalmente aquela que está mais descrente da situação do mundo, para que esse 2025 de fato seja diferente. Existem muitas vozes no mundo hoje e elas de fato influenciam muito as pessoas. É preciso parar para ouvir a voz de Deus, a voz do Evangelho que transforma, do Evangelho que faz toda a diferença. Jesus, ele é muito real, Deus é muito real, Deus é um Deus que ama, Deus que se importa. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 16, nós encontramos uma expressão interessante quando ele fala assim, o apóstolo Paulo fala assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. É preciso que a gente enxergue além do que a pessoa mostra. Eu falo que existe uma diferença entre comportamento e potencial. O comportamento é o que as pessoas são e o potencial é o que elas podem ser. Existe muito potencial na vida das pessoas. E é isso que o Evangelho faz, é isso que Deus vem fazer. É mostrar aquilo que Ele plantou de bom, de extraordinário dentro de você. E que você possa compreender o quanto isso é extraordinário. E Paulo continua dizendo assim, se antes eu conhecia a Cristo segundo a carne, eu já não o conheço deste modo. Ou seja, conhecer a Cristo segundo a carne é um conhecimento a nível de mente, do entendimento, por estudos. É muito bom. Mas nada se compara a uma experiência que você possa ter com Deus. É quando você o conhece de verdade. E isso vai refletir no seu tratamento, no seu atendimento, no seu jeito de viver, de conduzir a vida, de amar as pessoas, de perdoar, de cuidar, de abraçar, de se importar, de ver a necessidade das pessoas e ser alguém que é luz, que abençoa, que transforma, que ajuda, que estende a mão e que vê além do que os olhos veem, vê muito mais profundo, vê o potencial, vê o valor, a importância que essa pessoa tem. É isso que a gente precisa começar a viver, é despertar isso nas pessoas. Existe muito mais valores do que coisas ruins.
A gente precisa enxergar isso. E isso é por uma revelação de Deus, é por um envolvimento com Deus, é por um relacionamento com Deus que isso vai acontecer. É o que a gente tem procurado viver e olhar além da religião, olhar além da placa, olhar além do crente, olhar além e amar as pessoas, porque todos nós somos preciosíssimos, importantíssimos para Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É isso. Participaram desta edição do Jornal da Clube os líderes religiosos de Ribeirão Preto, o arcebispo metropolitano Dom Moacir Silva, o diretor religioso da comunidade judaica, o Éder Teixeira, e representando o Conselho de Pastores, Sérgio Martins. A todos o nosso muito obrigado.